O número de soldados ucranianos mortos já atingiu a marca estarrecedora de 600 mil, e o total de baixas ultrapassa 1 milhão. Este é o tipo de notícia que, ao ser divulgada, não pode passar despercebida. Mas o que isso realmente significa? E por que, em meio a tantas notícias conflitantes e informações desencontradas, um número como este surge justamente agora? Não são apenas os números que surpreendem. Os acontecimentos ao redor do globo estão interligados de maneiras que podem não ser óbvias à primeira vista. Por exemplo, você sabia que o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, fez uma visita repentina à China, uma viagem que está levantando muitas questões e pode ter implicações profundas no cenário internacional? Por que essa visita foi realizada tão inesperadamente e o que ela pode sinalizar sobre a crise em curso na Ucrânia? Vamos explorar essas questões e tentar entender o que está realmente acontecendo nos bastidores. Hoje, cedo, fui surpreendido com a notícia de que Viktor Orbán, o líder húngaro, está a caminho da China para uma visita oficial. A surpresa não vem apenas da visita em si, mas do momento em que ela acontece e do ritmo acelerado de suas recentes atividades diplomáticas. De acordo com a Xinhua, a agência de notícias estatal chinesa, a visita foi anunciada na manhã de 8 de julho, com a indicação de que ele se reunirá com a principal liderança chinesa para discutir questões de interesse comum. Mas o que são essas questões de interesse comum? Em um mundo cada vez mais dividido e polarizado, uma série de temas pode ser considerada de interesse global, mas poucos têm o potencial de unir potências tão diferentes como a Hungria e a China. E o que torna essa visita ainda mais intrigante é o fato de Orbán ter se encontrado recentemente tanto com Volodymyr Zelensky, na Ucrânia, quanto com Vladimir Putin, na Rússia, numa movimentação diplomática que não passou despercebida. Será que Orbán está assumindo um papel central na tentativa de mediar ou influenciar a direção da crise ucraniana? E o que isso pode significar para o futuro da Europa e do mundo? Orbán é, sem dúvida, uma figura política complexa e, muitas vezes, controversa. Recentemente, ele foi confirmado como o próximo presidente rotativo da União Europeia, o que significa que, em breve, terá uma influência significativa sobre a agenda política do bloco. Logo após essa confirmação, Orbán fez uma série de visitas internacionais que levantaram muitas sobrancelhas. Primeiro, ele visitou Kyiv, onde se encontrou com Zelensky e discutiu a necessidade urgente de paz, tanto para a Ucrânia quanto para a Europa como um todo. Em seguida, ele viajou para Moscou, onde se reuniu com Putin. A visita gerou uma onda de críticas de outros líderes europeus, que questionaram suas intenções e lealdades. Agora, com sua chegada à China, Orbán parece estar em uma missão muito maior e mais estratégica do que qualquer um poderia ter imaginado. É importante notar que Orbán já havia se destacado anteriormente por suas declarações sobre a China. Durante uma visita anterior de um alto líder chinês à Hungria, Orbán fez a inusitada declaração de que via a China como um parente próximo, o que gerou uma reação positiva entre os internautas chineses e fortaleceu seus laços com o gigante asiático. Essas palavras, longe de serem meramente diplomáticas, refletem uma visão de mundo que contrasta com a tendência de muitos líderes ocidentais de manter a China à distância. E agora, em meio a uma série de viagens que incluem paradas em Kyiv, Moscou e Pequim, a posição de Orbán como mediador entre diferentes potências globais parece estar se consolidando. Mas o que a visita de Orbán à China realmente representa? Muitos especulam que ele possa estar tentando intermediar ou facilitar algum tipo de acordo entre as partes envolvidas na crise ucraniana. Contudo, a maioria dos analistas permanece cética quanto à capacidade de Orbán de representar a União Europeia, ou mesmo os Estados Unidos, em negociações dessa magnitude. Quando Orbán estava em Moscou, por exemplo, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou categoricamente que a Hungria não tinha autorização para representar a UE em negociações com a Rússia. Ainda assim, Orbán insistiu que sua missão não era representar ninguém, mas sim visitar os lugares onde a guerra ou a ameaça de guerra afetam diretamente os interesses da Hungria e da Europa. O fato de Orbán seguir uma agenda tão independente e aparentemente desconectada das diretrizes tradicionais da União Europeia pode indicar que há algo mais acontecendo nos bastidores. A crise na Ucrânia, que já se arrasta por tanto tempo,
começa a mostrar sinais de desgaste nas alianças ocidentais. A recente admissão de que o número de mortos entre os militares ucranianos já ultrapassa 600 mil, com o total de baixas superando 1 milhão, levanta questões sérias sobre a viabilidade de continuar o conflito. Essa revelação veio à tona durante uma entrevista com Douglas MacGregor, ex-assessor do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que destacou as consequências catastróficas do conflito não apenas para a Ucrânia, mas para a Europa e o mundo. A divulgação desses números não é um simples vazamento de informações. Trata-se de uma evidência clara de que as vozes dissonantes dentro dos Estados Unidos e da Europa estão crescendo, à medida que se torna cada vez mais evidente que a guerra na Ucrânia não pode ser vencida da maneira como está sendo conduzida. Robert F. Kennedy Jr., sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy e atual candidato à presidência dos Estados Unidos, já havia alertado sobre o grande número de soldados ucranianos mortos, referindo-se à Ucrânia como um abatedouro para os militares. Essas declarações são parte de um coro crescente de críticas que questionam a narrativa oficial e sugerem que talvez seja a hora de buscar alternativas para encerrar o conflito. Esse cenário se torna ainda mais complexo quando se considera a recente ascensão de forças políticas de direita na Europa. Em vários países, partidos de extrema-direita têm ganhado terreno, desafiando as políticas tradicionais e, muitas vezes, expressando ceticismo em relação ao apoio contínuo à Ucrânia. Orbán, que há muito tempo é rotulado como uma figura de extrema-direita, tem se destacado como um líder que desafia as normas estabelecidas, tanto na Hungria quanto no cenário internacional. Nos Estados Unidos, Donald Trump, que também é frequentemente associado à extrema-direita, continua a exercer uma influência significativa, especialmente entre aqueles que questionam as políticas externas do país. O fato de Orbán ter conseguido manter diálogos com líderes tão distintos como Zelensky, Putin e, potencialmente, Xi Jinping, o coloca em uma posição única. Ele pode estar se preparando para desempenhar um papel crucial no futuro das relações internacionais, especialmente se Donald Trump retornar ao poder nos Estados Unidos. Essa possibilidade coloca Orbán como um dos poucos líderes mundiais capazes de dialogar diretamente com todas as partes envolvidas no conflito ucraniano, além de manter boas relações com a China, um país que está se tornando cada vez mais central na resolução de crises globais. E é aqui que chegamos ao segundo ponto crucial que a visita de Orbán à China revela: a crescente importância da China na mediação e resolução de conflitos globais. Seja na crise da Ucrânia, no conflito Israel-Palestina ou em outras questões internacionais de grande escala, a China está se posicionando como um ator indispensável. Este é um fato que nem mesmo as potências ocidentais podem ignorar. Mesmo países tradicionalmente aliados dos Estados Unidos, como o Reino Unido, têm reconhecido que a cooperação com a China é necessária para abordar e resolver esses problemas de maneira eficaz. É claro que alguns podem argumentar que essas questões estão muito distantes das preocupações diárias de muitos países, especialmente aqueles que não estão diretamente envolvidos nos conflitos. Contudo, é importante lembrar que a resolução de qualquer grande crise internacional envolve inevitavelmente a reformulação das regras e normas que governam as relações globais. Se um país não participa dessas negociações e não ajuda a moldar essas novas regras, acaba ficando à mercê das decisões tomadas por outros. Portanto, a participação ativa em debates globais é não apenas desejável, mas necessária para garantir que as necessidades e preocupações de todas as nações sejam levadas em consideração. A China, por sua vez, está cada vez mais consciente de seu papel central no cenário global. E é por isso que líderes de todo o mundo, como Orbán, estão buscando fortalecer seus laços com Pequim. A recente declaração do novo primeiro-ministro britânico, que repetiu a mensagem americana de que a cooperação com a China é crucial para evitar confrontos, é apenas mais um exemplo dessa tendência crescente. A realidade é que, para resolver as grandes questões do mundo de hoje, não se pode ignorar o papel da China. E isso nos leva à questão final: o que vem a seguir? O mundo está à beira de uma série de mudanças profundas, e a forma como essas crises serão resolvidas determinará o futuro das relações internacionais nas próximas décadas.
A visita de Orbán à China pode ser apenas o começo de um realinhamento global que vai além das alianças tradicionais e envolve uma nova dinâmica de cooperação e competição entre as principais potências mundiais. Por isso, é fundamental continuar acompanhando de perto esses desdobramentos. Se você está interessado em análises detalhadas e atualizações constantes sobre os grandes conflitos e crises globais, inscreva-se no canal Conflitos Contemporâneos. Curta este vídeo.